Família desaparece durante viagem às montanhas. 3 semanas depois, uma câmera registra a vida selvagem. Daniel Whittaker olhava para o mapa enquanto seu carro seguia pela estrada sinuosa que cortava o Glacier National Park. Engenheiro brasileiro que morava nos Estados Unidos há 10 anos, Daniel havia planejado esta viagem minuciosamente para sua família. Ao seu lado, Rachel checava o celular com expressão entediada, enquanto as gêmeas Ivy e Ren, de 8 anos, observavam maravilhadas as primeiras nevascas da temporada pela janela traseira. "Estamos quase chegando ao ponto de trilha", disse Daniel com seu sotaque brasileiro ainda presente, dobrando o mapa com precisão metódica. "A previsão do tempo está estável para o fim de semana." Rachel não respondeu, apenas continuou deslizando o dedo pela tela do celular. O silêncio entre o casal contrastava com a animação das crianças, que apontavam para os picos nevados que surgiam imponentes no horizonte. Daniel era respeitado na comunidade local por seu trabalho competente e dedicação à família. Todos conheciam sua história de superação como imigrante, que construiu uma vida próspera e honesta nos Estados Unidos. No pequeno círculo de brasileiros da região, era visto como exemplo de persistência. Formado em engenharia civil pela USP, Daniel conquistou uma posição em uma empresa de construção americana após anos de esforço. Seu objetivo sempre foi proporcionar uma vida estável para a família, principalmente para as filhas que nasceram em solo americano, mas que ele fazia questão de ensinar o português e aspectos da cultura brasileira. Por trás do aparente sucesso familiar, existiam tensões que Daniel tentava ignorar. O relacionamento com Rachel esfriava a cada dia. O casamento, que começara com promessas de companheirismo e apoio mútuo, transformara-se em uma convivência distante. Daniel mantinha a esperança de que essa viagem pudesse aproximá-los novamente. "Acho que não vamos pegar sinal no chalé", comentou ele, tentando iniciar uma conversa. "Vai ser bom nos desconectarmos um pouco." "Tanto faz", respondeu Rachel secamente. "Não temos mesmo muito o que conversar." Daniel respirou fundo. Decidiu concentrar-se nas filhas e na beleza do Parque Nacional, famoso por suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras. Estava determinado a tornar essa viagem memorável para as meninas, que cresciam rápido demais. Meses antes, Daniel havia economizado cada centavo possível de seu salário para alugar um chalé isolado nas montanhas. Cortou gastos pessoais, levou marmita para o trabalho e abriu mão de pequenos luxos. Seu principal objetivo era proporcionar às filhas a experiência da neve nas montanhas, algo que ele próprio nunca tinha vivenciado durante sua infância no Brasil. "Vamos mostrar para as meninas como é a vida na natureza", havia dito Daniel à sua mãe, Ellie, durante uma videochamada para o Brasil. "Elas precisam conhecer mais do mundo do que apenas a tela do tablet." Ellie Whittaker, brasileira que manteve o sobrenome do falecido marido americano, era uma ex-ranger que trabalhou por décadas no Parque Nacional do Itatiaia. Sua experiência em resgate e sobrevivência na natureza havia sido transmitida ao filho durante as inúmeras expedições que fizeram juntos pelas montanhas brasileiras. Agora aposentada, vivia sozinha em uma pequena casa próxima ao Parque Nacional. "Tenha cuidado, filho", alertou Ellie na ocasião. "Montanhas com neve são traiçoeiras, principalmente para quem não está acostumado." "Não se preocupe, mãe", respondeu Daniel com confiança. "Apliquei tudo o que você me ensinou no planejamento desta viagem." Durante semanas, Daniel preparou-se estudando mapas, condições climáticas e equipamentos necessários. Comprou roupas térmicas para todos, estudou rotas de emergência e informou-se sobre os procedimentos de segurança do parque. Sua formação como engenheiro e os ensinamentos da mãe ex-ranger complementavam-se perfeitamente nessa preparação meticulosa. "Este será um fim de semana inesquecível para nossa família", repetia para si mesmo enquanto dirigia, tentando espantar a sensação de que Rachel não compartilhava de seu entusiasmo. O chalé apareceu na paisagem, quase camuflado entre os pinheiros cobertos de neve. Era uma construção rústica de madeira, simples mas aconchegante, exatamente como prometido no anúncio. Daniel sentiu uma pontada de orgulho ao ver os olhos das filhas brilhando de excitação. "Chegamos", anunciou, estacionando o carro na pequena área limpa à frente da cabana.
As gêmeas saltaram do veículo imediatamente, pisando na neve fofa com gritos de alegria. Ivy e Wren eram idênticas na aparência, com os cabelos castanhos e olhos escuros herdados do pai, mas completamente diferentes em personalidade. Ivy era reflexiva e cautelosa, enquanto Wren mostrava-se aventureira e impulsiva. "Calma, meninas", chamou Daniel, preocupado com o entusiasmo das filhas. "Precisamos descarregar o carro primeiro. E lembrem-se das regras de segurança que conversamos." Rachel desceu do carro sem pressa, avaliando a cabana com expressão crítica. "É menor do que parecia nas fotos." Daniel ignorou o comentário e começou a retirar as malas do porta-malas. "Vamos nos acomodar antes que escureça. Amanhã cedo podemos fazer a primeira trilha." Dentro do chalé a temperatura era agradável, graças à lareira já acesa, pelo serviço de manutenção do parque. Um espaço compacto, mas funcional, com uma pequena cozinha, sala com sofá-cama, um quarto principal e um mezanino onde as meninas dormiriam. A decoração rústica combinava perfeitamente com o ambiente montanhoso. Daniel organizou os mantimentos na cozinha enquanto as meninas exploravam o chalé. Rachel sentou-se no sofá, folheando distraidamente uma revista sobre atividades locais deixada na mesa de centro. "Tem um mapa aqui mostrando trilhas próximas", comentou Daniel, tentando mais uma vez incluir a esposa nos planos. "Pensei em começarmos com a trilha do Cedar, que é mais fácil para as meninas." "Você decide", respondeu Rachel, sem levantar os olhos da revista. "Afinal, esta viagem foi ideia sua." Daniel suspirou, sentindo o peso da distância emocional entre eles. Em momentos assim, questionava-se se haviam se tornado completos estranhos ao longo dos anos. O casamento, que começara com tanto entusiasmo quando se conheceram na universidade onde Rachel estudava intercâmbio, transformara-se em uma coexistência fria e pragmática. Enquanto preparava o jantar, Daniel observava as filhas brincando próximas à janela, fascinas com a neve que caía suavemente lá fora. Sentia-se dividido entre a alegria de vê-las felizes e a tristeza pelo relacionamento deteriorado com Rachel. "Pai, podemos fazer um boneco de neve amanhã?" perguntou Ivy, aproximando-se da cozinha. "Claro que sim, querida", respondeu Daniel sorrindo. "E podemos fazer uma guerra de bolas de neve também." "Eu vou ganhar", declarou Wren, juntando-se à irmã com entusiasmo. Rachel levantou-se do sofá e anunciou que iria tomar um banho. Daniel notou que ela levava o celular consigo, embora tivesse comentado antes que não haveria sinal no local. Uma atitude que lhe pareceu estranha, mas decidiu não questionar para evitar conflitos na frente das meninas. Após o jantar simples, mas saboroso que Daniel preparou, a família sentou-se próxima à lareira. As meninas ouviam atentas as histórias que o pai contava sobre suas aventuras com a avó nas montanhas brasileiras. "A vovó Ellie já salvou muitas pessoas perdidas nas montanhas", explicou Daniel, alimentando o fogo com mais um pedaço de lenha. "Ela me ensinou tudo sobre sobrevivência na natureza." "Por que a vovó não veio conosco?" perguntou Wren. "Ela mora muito longe, no Brasil", respondeu Daniel. "Mas um dia vamos todos visitá-la, prometo." Rachel, sentada um pouco afastada, mantinha-se silenciosa. Parecia perdida em pensamentos distantes, completamente desconectada do momento familiar. Mais tarde, quando as meninas já estavam no mezanino preparando-se para dormir, Daniel aproximou-se de Rachel, que observava a neve pela janela. "Está tudo bem?" perguntou ele cauteloso. "Por que não estaria?" respondeu ela sem virar-se. "Você parece distante, mais que o normal", insistiu Daniel. Esta viagem era para ser especial para todos nós. Rachel virou-se para encará-lo. "Daniel, não vamos fingir que está tudo bem só porque estamos em uma cabana nas montanhas." "Não estou fingindo nada", defendeu-se ele. "Só queria que aproveitássemos este tempo juntos como família." "Família", repetiu Rachel com um tom que Daniel não conseguiu decifrar. "Você sempre coloca a família acima de tudo, não é?" "E isso é errado?" perguntou ele, confuso com a direção da conversa. Rachel não respondeu, apenas voltou a olhar pela janela. Daniel sentiu-se derrotado, como em tantas outras tentativas de aproximação nos últimos meses. Desejou ter a coragem de confrontá-la, de exigir explicações sobre seu comportamento distante, mas, como sempre, recuou para preservar a paz. "Vou verificar o clima para amanhã", disse ele finalmente, afastando-se. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo,
animado com as atividades planejadas. Preparou um café da manhã reforçado enquanto as meninas ainda dormiam. Rachel juntou-se a ele na cozinha, aparentando melhor humor que no dia anterior. Consultei o mapa novamente, comentou Daniel servindo café para ambos. Pensei em iniciarmos com a trilha mais próxima, que leva a um mirante. São apenas 3 quilômetros. Perfeito para começar. Parece bom, concordou Rachel, surpreendendo-o com sua receptividade. As meninas vão gostar. Encorajado pela mudança de atitude da esposa, Daniel continuou compartilhando seus planos para o dia. Talvez a tranquilidade do local estivesse finalmente ajudando a aliviar as tensões entre eles. Quando as gêmeas desceram, sonolentas, mas excitadas com as aventuras que as aguardavam, a família tomou café da manhã junta, em um raro momento de harmonia. Daniel explicou detalhadamente o que fariam, enfatizando as regras de segurança e a importância de manterem-se unidos durante a trilha. Nunca se afastem mais do que podem nos ver ou ouvir, instruiu ele, sério. Montanhas são lindas, mas podem ser perigosas. Equipados com mochilas contendo água, lanches, kits de primeiros socorros e roupas extras, os 4 saíram do chalé. O dia estava claro, com o sol refletindo na neve e criando uma paisagem deslumbrante. Daniel verificou o mapa mais uma vez, confirmando a direção da trilha inicial. Podemos fazer um boneco de neve quando voltarmos? Perguntou Ivy, ansiosa. Claro que sim, prometeu Daniel, ajustando o gorro da filha. E depois podemos assar marshmallows na lareira. A trilha começava suavemente, bem marcada e relativamente fácil, mesmo com a neve. Daniel ia à frente abrindo caminho, com as meninas logo atrás e Rachel fechando a fila. O ar frio e limpo das montanhas era revigorante e mesmo Rachel parecia estar desfrutando da caminhada. À medida que avançavam, Daniel apontava para diferentes espécies de árvores e formações rochosas, compartilhando o conhecimento que adquirira com a mãe. As meninas absorviam cada palavra, fascinadas com a natureza ao redor. "Pai, olha! Um pássaro vermelho!" exclamou Ren, apontando para um cardeal que pousava em um galho próximo. Daniel sorriu, satisfeito com o entusiasmo das filhas. Era exatamente isso que desejava proporcionar a elas, momentos de descoberta e conexão com a natureza. Ao chegarem ao mirante, após cerca de 1 hora de caminhada, a vista era de tirar o fôlego. As montanhas nevadas estendiam-se majestosamente até onde a vista alcançava, com um lago parcialmente congelado brilhando lá embaixo. "É lindo", murmurou Ivy, impressionada. "Parece um cartão postal", concordou Daniel, abraçando as filhas pelos ombros. Rachel tirou algumas fotos com a câmera digital que Daniel insistira em trazer, alegando que seria bom ter lembranças físicas, não apenas digitais. Pela primeira vez no fim de semana, ela parecia genuinamente presente e envolvida. Sentaram-se em um tronco caído para descansar e comer os lanches que Daniel havia preparado. O momento era perfeito. A paisagem deslumbrante, o ar fresco, as meninas felizes. Daniel permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, esta viagem estivesse realmente aproximando a família. "Que tal descermos até aquele pequeno lago?" sugeriu Rachel, apontando para uma área abaixo do mirante. "Parece haver um caminho." Daniel consultou o mapa com atenção. "Não é uma trilha oficial, mas parece acessível. Precisaremos ter cuidado com a descida. É mais íngreme." Motivado pelo interesse repentino de Rachel nas atividades, Daniel concordou com o desvio não planejado. Desceram cautelosamente pela encosta, com Daniel orientando cada passo das filhas nos trechos mais íngremes. O pequeno lago estava parcialmente congelado, com uma fina camada de gelo próxima às margens. Daniel advertiu severamente as meninas para não se aproximarem demais da água. "O gelo pode quebrar facilmente", explicou ele. "Fiquem na margem onde é seguro." Enquanto as gêmeas coletavam pedrinhas coloridas na beira do lago, Daniel e Rachel observavam lado a lado, em um silêncio que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia carregado de tensão. "Obrigada por nos trazer aqui", disse Rachel subitamente, surpreendendo Daniel. "É um lugar especial." Daniel olhou para ela, notando algo diferente em seus olhos. Não conseguiu decifrar se era sinceridade ou alguma outra coisa, mas decidiu aceitar o raro momento de proximidade. "Fico feliz que esteja gostando", respondeu simplesmente.
O sol começava a inclinar-se no horizonte quando Daniel decidiu que era hora de retornar ao chalé. A temperatura cairia rapidamente ao anoitecer, e ele não queria arriscar uma caminhada no escuro. "Meninas, hora de voltarmos", chamou ele. "Temos que chegar antes que escureça." O caminho de volta foi tranquilo, com as gêmeas entretidas contando as pedrinhas coloridas que haviam coletado. Daniel percebia que estavam mais cansadas e decidiu manter um ritmo constante, mas não apressado. Rachel caminhava ao seu lado agora, ocasionalmente apontando para algo na paisagem, ou fazendo uma pergunta sobre a região. Daniel respondia animadamente, tentando manter viva essa inesperada conexão entre eles. Chegaram ao chalé quando as primeiras sombras do entardecer começavam a se estender pela floresta. As meninas correram para dentro, ansiosas para se aquecerem na lareira, enquanto Daniel guardava os equipamentos. "Foi um bom dia", comentou para Rachel, que ajudava a organizar as mochilas. "Sim, foi", concordou ela, e por um breve momento seus olhares se encontraram, como nos primeiros tempos do relacionamento. Aquela noite transcorreu em uma atmosfera relaxada. Daniel preparou um jantar reconfortante, enquanto Rachel ajudava as meninas a organizarem suas coleções de pedras e folhas do dia. Depois, como prometido, assaram marshmallows na lareira e jogaram cartas, rindo das histórias que as gêmeas inventavam. Daniel foi dormir com o coração mais leve, permitindo-se acreditar que talvez essa viagem estivesse realmente mudando algo entre ele e Rachel. Talvez houvesse esperança para eles, afinal. No dia seguinte, acordou determinado a manter o clima positivo. Planejara uma trilha um pouco mais desafiadora, que levaria a uma pequena cachoeira congelada que vira no mapa turístico. "Precisaremos nos preparar melhor hoje", explicou durante o café da manhã. "A trilha é mais longa e alguns trechos são mais técnicos." Rachel novamente mostrou-se receptiva aos planos, até sugerindo modificações no percurso depois de examinar o mapa com ele. As meninas, por sua vez, mal podiam conter a excitação com a ideia de ver uma cachoeira de gelo. Saíram mais cedo desta vez, carregando equipamentos adicionais de segurança. Daniel fizera questão de verificar a previsão do tempo, que indicava condições estáveis, embora mais frio que no dia anterior. A trilha daquele dia era menos frequentada e mais selvagem. Em vários momentos, Daniel precisou orientar a família por trechos onde o caminho tornava-se menos óbvio. Sua experiência nas montanhas brasileiras com a mãe mostrou-se extremamente valiosa. "Papai sabe tudo sobre montanhas, né?", comentou Ivy para Rachel, enquanto observavam Daniel estudar o terreno à frente. "Sim", respondeu Rachel, com um tom que Daniel não conseguiu interpretar. Seu pai sempre foi preparado. Após cerca de 2 horas de caminhada, chegaram a um ponto onde a trilha se bifurcava. Daniel consultou o mapa, franzindo o senho. "Estranho, esta bifurcação não está no mapa", murmurou examinando as duas opções. "O caminho da direita parece mais usado, provavelmente é o correto." "E se tentássemos o da esquerda?", sugeriu Rachel. "Parece que desce mais diretamente para onde deve estar a cachoeira." Daniel hesitou. Seu instinto, treinado pela mãe Ranger, dizia para seguir o caminho mais óbvio, especialmente com as crianças. Por outro lado, queria incentivar a participação de Rachel nas decisões. "O que acham, meninas?", perguntou, tentando incluí-las na escolha. "Esquerda", exclamou Ren imediatamente, sempre mais aventureira. "Não sei", hesitou Ivy, olhando para o pai em busca de orientação. Daniel examinou novamente o caminho da esquerda. Parecia menos usado, mas não perigoso, e realmente descia na direção que deveria levar à cachoeira, possivelmente por um atalho. "Vamos tentar o da esquerda", decidiu finalmente. "Mas se ficar muito difícil, voltamos e pegamos o outro." Rachel sorriu, parecendo satisfeita com a decisão. Começaram a descer pelo caminho menos trilhado, com Daniel na frente, testando cada trecho antes de permitir que as filhas avançassem. O terreno tornava-se gradualmente mais íngreme e a neve mais profunda. Daniel começou a questionar sua decisão, mas continuou, não querendo demonstrar insegurança. "Estamos perto?", perguntou Ren após mais meia hora de descida cautelosa. "Deve estar logo adiante", respondeu Daniel, embora não estivesse mais tão certo. "Estão ouvindo? Parece o som de água corrente." De fato, podiam ouvir o som distante de água. Isso renovou a confiança de Daniel, que agora acreditava estarem no caminho certo.
apenas por uma rota alternativa não marcada no mapa. O caminho fez uma curva acentuada, revelando uma área mais aberta à frente. Daniel parou abruptamente, estendendo o braço para deter as filhas. Cuidado, alertou, sério. Tem uma área íngreme aqui. Aproximaram-se cautelosamente da borda do que parecia ser um pequeno desfiladeiro. Lá embaixo, a cerca de 20 metros, podiam ver um riacho parcialmente congelado. Deve ser o que alimenta a cachoeira, deduziu Daniel. Precisamos encontrar um caminho mais seguro para descer. Ou podemos voltar e pegar o outro caminho, sugeriu Ivy, claramente desconfortável com a altura. Não, acho que estamos no rumo certo, insistiu Rachel. Deve haver um jeito de descer por aqui. Daniel avaliava o terreno quando sentiu Rachel aproximar-se por trás dele. Virou-se para dizer algo e notou uma expressão estranha no rosto dela. Foi apenas um instante, um momento fugaz, em que algo nos olhos de Rachel o alertou. Mas antes que pudesse reagir, sentiu as mãos dela em suas costas, empurrando-o com força surpreendente. O mundo girou. Daniel tentou agarrar-se a algo, qualquer coisa, mas seus dedos encontraram apenas ar. Ouviu os gritos aterrorizados das filhas enquanto caía. O impacto foi violento. Seu corpo atingiu várias saliências rochosas antes de finalmente parar nas margens congeladas do riacho. A dor era avassaladora, ofuscando momentaneamente sua consciência. Quando conseguiu focar novamente, viu 3 rostos olhando para baixo da borda do desfiladeiro. As meninas chorando. E Rachel. Rachel com uma expressão que não conseguiu compreender. Rachel. As meninas. Tentou gritar, mas sua voz saiu fraca. Busque ajuda. Tossiu, sentindo o gosto metálico de sangue. Percebeu que estava gravemente ferido, possivelmente com hemorragias internas. Sua mente, treinada por anos de lições de sobrevivência, calculava friamente suas chances, enquanto seu coração pai preocupava-se apenas com as filhas. Rachel, chamou novamente, mais fraco. Viu os rostos no alto afastarem-se da borda. Estariam indo buscar ajuda? Ou... Um pensamento terrível começou a formar-se em sua mente. O empurrão não havia sido acidental. Lembrou-se da expressão de Rachel segundos antes, do modo como ela se posicionou deliberadamente atrás dele. As meninas, murmurou, lutando para manter-se consciente. Precisava sobreviver. Precisava proteger suas filhas. Tentou mover-se, mas a dor era insuportável. Percebeu que uma de suas pernas estava em um ângulo antinatural, claramente quebrada. Várias costelas também pareciam fraturadas e sentia dificuldade para respirar. Usando toda a sua força de vontade, arrastou-se alguns centímetros para longe da água gelada. Se ficasse molhado, a hipotermia o mataria em questão de minutos. "Socorro!" gritou, sua voz ecoando inutilmente nas paredes rochosas. Sabia que era improvável que alguém o ouvisse neste trecho raramente visitado do parque. As horas passaram lentamente, com Daniel alternando entre consciência e inconsciência. A temperatura caía à medida que o sol desaparecia. Sem ajuda, não sobreviveria à noite. Seus pensamentos voltaram-se constantemente para as filhas. Estariam seguras? Teria Rachel realmente... Não podia acreditar. Devia haver outra explicação. Enquanto a escuridão o envolvia, tanto literal quanto metaforicamente, uma imagem surgiu em sua mente. Sua mãe, Ellie, forte e determinada. Se alguém poderia encontrá-lo, seria ela. Mas Ellie estava no Brasil, a milhares de quilômetros dali. "Mãe", murmurou Daniel, sentindo o frio penetrar fundo em seus ossos. "Cuide das meninas." Com esse último pensamento, Daniel Whittaker, o engenheiro brasileiro que sonhara em mostrar a neve às suas filhas, fechou os olhos, entregando-se à escuridão. 3 semanas depois, Ellie Whittaker desembarcou no aeroporto de Montana, com uma única mala e determinação férrea no olhar. Aos 62 anos, conservava a postura ereta e os reflexos afiados de seus anos como Ranger. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque prático, e suas roupas, apesar de simples, eram adequadas para o clima gelado. No balcão de informações do aeroporto, mostrou a foto do filho e da família, tentando controlar a emoção que ameaçava sobrepujar seu treinamento profissional. Qualquer informação, qualquer pista, por menor que seja, disse ela em inglês fluente,
resultado de seu casamento com um americano e anos trabalhando com turistas estrangeiros no Brasil. O funcionário reconheceu imediatamente a família da foto. O desaparecimento dos turistas brasileiros havia sido notícia por dias, embora agora, 3 semanas depois, já tivesse saído das manchetes principais. As buscas oficiais foram suspensas há 1 semana, senhora, informou ele com genuína compaixão. Sinto muito. Ellie agradeceu pela informação, mas não demonstrou surpresa. Já sabia que as autoridades haviam desistido. Foi por isso que veio pessoalmente, ignorando conselhos de amigos e colegas para aceitar o inevitável. Uma mãe sabe, havia respondido a todos que tentaram dissuadi-la. Daniel não está morto. Eu sentiria. Em seu hotel modesto nos arredores da cidade, Ellie espalhou mapas sobre a cama. Marcou metodicamente o chalé onde a família ficara hospedada, as trilhas próximas, os pontos onde equipes de busca haviam concentrado esforços. Enquanto estudava os mapas, sua mente voltava às inúmeras missões de resgate que liderara no Brasil. Quantas vezes encontrara pessoas vivas dias após seu desaparecimento, quando todos já haviam perdido a esperança. Daniel crescera observando essas operações, absorvendo cada lição sobre sobrevivência. Se alguém poderia sobreviver em condições extremas, seria seu filho. No dia seguinte, Ellie visitou a delegacia local. O xerife, um homem de meia-idade com expressão cansada, recebeu-a com educação, mas pouca expectativa. Entendo sua determinação, Sra. Whittaker, mas realizamos buscas extensivas por 2 semanas. Com as tempestades de neve que tivemos, as chances de sobrevivência... Conheço as estatísticas, xerife, interrompeu Ellie educadamente. Passei 35 anos realizando resgates em áreas remotas. Preciso apenas de informações sobre os últimos pontos verificados e permissão para acessar as áreas de busca. Algo na postura profissional de Ellie fez o xerife reconsiderar sua abordagem. Abriu os arquivos do caso e compartilhou todos os detalhes das operações realizadas. O veículo foi encontrado ainda no estacionamento do chalé, com alguns pertences dentro, explicou. A teoria mais aceita é que saíram para uma trilha e foram surpreendidos por uma tempestade repentina ou sofreram algum acidente em área de difícil acesso. Ele absorveu cada informação metodicamente, fazendo anotações precisas em seu caderno resistente à água, o mesmo que usara em centenas de operações no Brasil. Houve algum relato de comportamento incomum nos dias anteriores ao desaparecimento? Perguntou ela, anos de experiência ensinando-a a buscar padrões que outros poderiam ignorar. O xerife hesitou brevemente. Bem, segundo funcionários do mercado local onde compraram mantimentos, pareciam ser uma família normal em férias. Embora um dos atendentes tenha mencionado que a esposa, Rachel, parecia tensa e verificava constantemente o celular. Ellie anotou o detalhe. Pequenas inconsistências frequentemente revelavam-se cruciais em suas investigações passadas. Após deixar a delegacia, dirigiu-se ao centro de visitantes do Parque Nacional. Conversou longamente com os guardas florestais, muitos dos quais haviam participado das buscas. Um deles, mais experiente, ofereceu-se para acompanhá-la até o chalé onde a família estivera hospedada. A temperatura tem caído significativamente à noite, advertiu o guarda enquanto dirigiam para o parque. Se pretende explorar a área, precisará de equipamento adequado. Trouxe o essencial, respondeu Ellie simplesmente. O chalé permanecia intacto, fechado com fita policial. Com permissão especial, Ellie pôde entrar e examinar o local. Nada parecia fora do lugar. As malas estavam parcialmente desfeitas, restos de comida ainda na geladeira, brinquedos das meninas espalhados no mezanino. Parece que saíram para uma caminhada normal e planejavam voltar, comentou o guarda. Ellie percorreu o chalé com olhos treinados por décadas de missões de busca e resgate. Examinou cada vestígio deixado pela família de seu filho, buscando pistas que os investigadores oficiais pudessem ter negligenciado. Eles saíram para uma caminhada e não voltaram, murmurou para si mesma, verificando o conteúdo de uma pequena mochila esquecida no sofá. Mas algo não se encaixa. Abriu o armário, onde os casacos estavam pendurados. Contou-os mentalmente, notando que faltavam 4, presumivelmente os que a família usava durante a caminhada. As botas de caminhada também estavam ausentes, assim como as mochilas de trilha.
Eles se prepararam adequadamente, concluiu, lembrando-se de como havia ensinado Daniel sobre a importância do equipamento correto em ambientes naturais. No quarto principal, encontrou o celular de Daniel no criado mudo. Estranho. Seu filho raramente sairia para uma trilha sem levar o aparelho, mesmo sabendo que poderia não ter sinal. Quando ligou o dispositivo, percebeu que a bateria estava praticamente carregada. Outro detalhe inconsistente. Daniel sempre carregava o celular antes de dormir, pensou franzindo o senho. Isso significa que ele o deixou deliberadamente ou verificou as últimas mensagens e ligações. Nada suspeito nos dias anteriores ao desaparecimento. Fotos recentes mostravam as gêmeas brincando na neve, paisagens da região, momentos aparentemente felizes. Nenhum indício de problemas. Ao verificar o criado mudo do lado que presumiu ser de Rachel, não encontrou nenhum celular. Intrigante. Seria esperado que ambos deixassem seus aparelhos se soubessem que não teriam sinal durante a caminhada. Ela levou o celular, ele deixou o dele. Anotou Ellie em seu caderno. No mezanino onde as meninas dormiam, encontrou desenhos feitos por elas. Montanhas, bonecos de neve, uma família de 4 pessoas sorrindo. Sentiu um aperto no peito, mas manteve o foco profissional. Vovó vai encontrar vocês, prometeu em silêncio, guardando um dos desenhos no bolso interno de sua jaqueta. Após examinar todo o chalé, sentou-se à mesa da cozinha e abriu o mapa detalhado da região. O guarda florestal, que respeitara seu espaço durante a investigação, juntou-se a ela. As equipes de busca concentraram esforços nestas áreas, explicou ele, indicando as regiões marcadas no mapa. Trilhas oficiais e áreas num raio de 5 quilômetros do chalé. Ellie estudou o mapa com atenção, lembrando-se das histórias que Daniel contava sobre suas caminhadas com as meninas. Seu filho era metódico, cauteloso, características que herdara dela. Não se arriscaria em trilhas desconhecidas com 2 crianças, a menos que... A esposa dele, Rachel. O que sabem sobre ela? Perguntou subitamente. O guarda pareceu surpreso com a mudança de assunto. Não muito. Pelo que consta nos registros, americana, casada com seu filho há 10 anos. Por quê? Ellie não respondeu diretamente. Ela gostava de caminhadas? Segundo os vizinhos entrevistados, não particularmente, respondeu o guarda, consultando suas anotações. Era mais seu filho quem incentivava atividades ao ar livre. Essa informação confirmava o que Ellie já sabia sobre a nora, com quem mantinha uma relação cordial, mas distante. Rachel sempre parecera desinteressada nas tradições brasileiras que Daniel tentava preservar, e nas videochamadas familiares frequentemente encontrava desculpas para ausentar-se. Há áreas que as equipes de busca não verificaram? Perguntou Ellie, voltando ao mapa. O guarda hesitou. Bem, algumas regiões mais remotas a nordeste não foram completamente vasculhadas devido às condições climáticas severas e à baixa probabilidade de uma família com crianças aventurar-se tão longe. Ellie observou a região indicada. Terreno acidentado, poucos caminhos marcados, distante das trilhas turísticas. De fato, não seria uma escolha lógica para alguém com 2 crianças de 8 anos. E quanto a cabanas ou estruturas nesta área? Lugares onde alguém poderia abrigar-se? Há algumas cabanas antigas de caçadores e um posto florestal abandonado, respondeu o guarda, marcando os pontos no mapa. Mas estão bem isolados, em áreas de difícil acesso. Ellie guardou a informação mentalmente. Amanhã começaria sua própria busca, metódica e abrangente, como as centenas que conduzira no Brasil. Começaria pelas áreas já verificadas, para entender o terreno, e gradualmente expandiria para as regiões menos exploradas. O guarda observou a determinação no rosto da ex-ranger e ofereceu um conselho respeitoso. Sra. Whittaker, sei que quer encontrar sua família, mas as condições da montanha estão piorando. Há previsão de uma forte tempestade para os próximos dias. Ellie assentiu, reconhecendo o aviso. Agradeço sua preocupação. Já enfrentei condições semelhantes no Brasil. Tenho equipamento e experiência. Enquanto guardava o mapa, notou algo incomum sob a mesa da cozinha. Um pequeno objeto colorido semi-escondido. Abaixou-se para pegá-lo. Era uma pequena pedra verde, polida, o tipo que crianças costumam colecionar. Isso parece ser da minha neta Ivy, comentou.
lembrando-se de como a menina sempre foi fascinada por rochas e minerais, diferente da irmã Wren, que preferia galhos e folhas. Ela deve ter guardado em seu bolso durante uma caminhada. Um detalhe insignificante para muitos, mas para Ellie, treinada para notar padrões, era uma pista. Ivy não deixaria para trás uma de suas pedras preciosas voluntariamente. De volta ao hotel, Ellie organizou seu equipamento para o dia seguinte. Além do material básico de sobrevivência e primeiros socorros, incluiu equipamentos específicos para busca em áreas nevadas, crampons, piqueta, raquetes de neve, sinalizadores. Enquanto verificava cada item, seu celular tocou. Era Roger Lawson, xerife adjunto que ficara responsável por manter contato com ela. Sra. Whittaker, temos uma novidade, disse ele, seu tom cautelosamente neutro. Uma câmera de monitoramento de vida selvagem capturou imagens que você precisa ver. O coração de Ellie acelerou, mas sua voz permaneceu firme. Estou a caminho. Na delegacia, o xerife e seu adjunto aguardavam com expressões graves. Na tela de um computador, imagens granuladas de uma câmera automática mostravam uma data de 3 dias atrás. Essa câmera fica a cerca de 12 quilômetros a nordeste do chalé, em uma área que não foi completamente verificada, explicou o xerife, ajustando o vídeo. É usada para monitoramento de animais selvagens. As imagens iniciais mostravam apenas a floresta nevada, até que 3 figuras surgiram entre as árvores. Ellie inclinou-se para frente, contendo a respiração. Mesmo com a baixa qualidade, reconheceu imediatamente Rachel e as gêmeas. Estavam vivas. 3 semanas após o desaparecimento, sua nora e netas estavam vivas. Onde está Daniel? Perguntou imediatamente, notando a ausência do filho nas imagens. Não aparece em nenhum momento do vídeo, respondeu o xerife com cautela. Apenas sua nora e as meninas. Ellie observou atentamente. As 3 pareciam exaustas, mas não criticamente feridas. Usavam roupas adequadas para o frio, embora visivelmente sujas e desgastadas. Rachel carregava uma mochila e segurava firmemente as mãos das meninas. Elas não parecem perdidas, observou Ellie, anos de experiência em rastreamento aguçando sua percepção. Observe como se movem. Rachel está guiando-as deliberadamente, não vagando sem rumo. O xerife e o adjunto trocaram olhares significativos. Notamos isso também, confirmou o xerife. E há mais. A direção que estão tomando não é em direção a áreas habitadas ou rotas de resgate. Estão se afastando ainda mais para o interior da floresta. Ellie sentiu um frio que nada tinha a ver com a temperatura externa. Em seus anos como Ranger, aprendera a reconhecer quando pessoas deliberadamente evitavam ser encontradas, fosse por estarem desorientadas, em pânico ou por outros motivos. Retomamos as buscas imediatamente após vermos essas imagens, continuou o xerife. Mas a neve recente dificulta o rastreamento, e a área é extensa. Precisamos encontrá-las antes da tempestade, disse Ellie, estudando o mapa onde a localização da câmera estava marcada. E precisamos descobrir o que aconteceu com meu filho. Sra. Whittaker, disse o xerife com cuidado, dada a ausência de seu filho nas imagens e o comportamento aparentemente deliberado de sua nora, estamos considerando todos os cenários possíveis. Ellie entendeu a implicação. Sua mente treinada já havia considerado as mesmas possibilidades sombrias, mas recusava-se a formar conclusões precipitadas. Concentremo-nos em encontrá-las, respondeu com firmeza. Depois descobriremos o que aconteceu. No dia seguinte, ao amanhecer, Ellie juntou-se à equipe de busca reativada. O céu estava carregado, confirmando a previsão de tempestade para breve. Precisariam ser rápidos e eficientes. A área onde a câmera capturara as imagens foi estabelecida como ponto central, com equipes espalhando-se em padrões de busca predefinidos. Ellie, devido à sua experiência, recebeu permissão para integrar uma das equipes avançadas, aquelas que explorariam as regiões mais remotas. Durante horas percorreram densas florestas de pinheiros cobertos de neve, áreas rochosas e pequenos vales encobertos. Ellie mantinha-se alerta, procurando qualquer sinal de passagem humana recente, galhos quebrados, impressões na neve, objetos abandonados. À tarde, a primeira equipe trouxe uma descoberta, pegadas parcialmente preservadas sob uma saliência rochosa,
protegidas da neve recente. Pareciam corresponder a um adulto e duas crianças. Em que direção estavam indo? Perguntou Ellie imediatamente. Nordeste, ainda mais para o interior, respondeu o líder da equipe, confirmando a observação anterior. Ellie consultou o mapa. Naquela direção havia apenas floresta densa, terreno acidentado e, eventualmente, as cabanas isoladas mencionadas anteriormente. Elas estão buscando abrigo, concluiu, ou já o encontraram. A busca intensificou-se, mas o tempo tornava-se cada vez mais ameaçador. Nuvens pesadas acumulavam-se, o vento aumentava e os primeiros flocos de neve começavam a cair quando as equipes receberam ordens para retornar à base. Não podemos arriscar que mais pessoas fiquem presas na tempestade, explicou o coordenador da operação. Ellie compreendia a lógica, mas algo dentro dela recusava-se a desistir agora que estava tão perto. Enquanto os outros preparavam-se para descer, aproximou-se do xerife. As cabanas isoladas nesta direção, disse indicando o mapa. Vou verificá-las antes de descer. Senhora Whittaker, a tempestade... Conheço os riscos, interrompeu ela educadamente. Tenho equipamento e experiência para uma noite na montanha, se necessário. Não posso abandonar minha família quando estamos tão perto. O xerife estudou o rosto determinado da brasileira. Reconhecia nela a mesma tenacidade que vira em muitos guardas florestais experientes ao longo dos anos. Não posso autorizar isso oficialmente, disse finalmente, mas não posso impedi-la. Se decidir seguir, leve isto. Entregou-lhe um rádio de emergência e coordenadas precisas das cabanas mais próximas. E prometa que buscará abrigo assim que a tempestade piorar. Ellie assentiu, grata pela compreensão. Enquanto o resto da equipe iniciava a descida, ela ajustou seu equipamento e continuou em direção ao nordeste, seguindo as pegadas enquanto ainda eram visíveis. A neve caía cada vez mais forte e o vento cortante reduzia drasticamente a visibilidade. Mesmo com seu equipamento de alta qualidade, Ellie sentia o frio infiltrar-se gradualmente. As décadas de experiência nas montanhas brasileiras haviam-lhe ensinado a ignorar o desconforto físico, concentrando-se apenas no objetivo. Quando o dia escurecia, avistou finalmente uma estrutura entre as árvores, uma cabana de madeira, pequena e aparentemente abandonada. Aproximou-se cautelosamente, observando sinais de ocupação recente. A neve ao redor da entrada mostrava perturbações e uma fina fumaça escapava pela chaminé. Alguém estava lá dentro. Ellie verificou seu equipamento, incluindo a pequena arma que trouxera do Brasil, legalmente declarada ao entrar nos Estados Unidos. Seus anos como Ranger haviam-lhe ensinado a sempre estar preparada para encontros inesperados, fossem com animais selvagens ou pessoas em situações extremas. Aproximando-se da cabana, notou detalhes reveladores. Lenha recentemente cortada empilhada contra uma parede, uma luva infantil esquecida próxima à porta, pegadas de diferentes tamanhos ao redor da estrutura. Parou a alguns metros da entrada, consciente de que sua aproximação provavelmente já havia sido notada. Rachel, chamou com voz firme. Ivy? Ren? Sou eu, Ellie. Silêncio. Apenas o uivo do vento respondeu. Estou aqui para ajudar, continuou, dando mais um passo em direção à porta. Todos estão preocupados com vocês. Lentamente, a porta da cabana entreabriu-se. No vão, Ellie viu o rosto pálido e assustado de sua neta Ivy. Vovó? Sussurrou a menina, os olhos arregalados de surpresa. Ellie sentiu uma onda de alívio e emoção, mas manteve a compostura. Sim, querida, vim buscar vocês. Antes que pudesse dizer mais, a porta abriu-se completamente. Atrás de Ivy estava Rachel, irreconhecível à primeira vista. Seu rosto, antes sempre bem cuidado, estava pálido e tenso. Os cabelos, normalmente impecáveis, estavam desgrenhados e sujos. Seus olhos, porém, eram o que mais impressionava. Duros, calculistas, completamente diferentes da mulher que Ellie conhecera através de videochamadas. Ellie, disse Rachel, sua voz estranhamente calma. Que surpresa encontrá-la aqui. O tom não era de uma pessoa perdida, aliviada por ser encontrada. Era cauteloso, quase hostil. Ivy correu para abraçar a avó, e Ellie notou imediatamente como a menina estava magra, apesar das várias camadas de roupa. Atrás de Rachel, Ren apareceu.
Seu rosto normalmente vibrante, agora pálido e retraído. Meninas, estava tão preocupada, disse Ellie, abraçando Ivy enquanto estendia a mão para Ren, que hesitava na soleira. Todos estamos procurando por vocês. Estamos bem, respondeu Rachel rapidamente. Só nos perdemos por um tempo, mas encontramos esta cabana. Ellie percebeu a mentira imediatamente. As roupas das três estavam desgastadas, mas não como estariam após 3 semanas perdidas na floresta. Haviam sido lavadas recentemente. A cabana estava organizada, com provisões claramente planejadas, e a ausência de alívio genuíno no rosto de Rachel era reveladora. Onde está Daniel? Perguntou Ellie diretamente, observando atentamente a reação da nora. Um breve lampejo nos olhos de Rachel rapidamente suprimido. Não sabemos. Nos separamos durante uma tempestade. Estamos procurando por ele desde então. Ivy, ainda agarrada à avó, enrijeceu visivelmente. Ellie sentiu a reação, mas não comentou. A tempestade está piorando, disse, decidindo não confrontar Rachel ainda. Precisamos comunicar às equipes de busca que encontrei vocês. Tem um rádio aqui? Não, respondeu Rachel rapidamente. As baterias acabaram dias atrás. Outra mentira, percebeu Ellie. A postura da nora tornava-se cada vez mais defensiva. Tenho um, disse Ellie, tirando o rádio da mochila. Vou informar nossa localização para que possam resgatar vocês assim que possível. Não, exclamou Rachel, seu tom subitamente agressivo. Percebendo o erro, modulou a voz. Quero dizer, não é necessário agora. A tempestade tornará o resgate perigoso. Podemos esperar até amanhã. Ellie manteve a expressão neutra, apesar dos alarmes soando em sua mente. Mesmo assim, preciso informá-los, estão preocupados. Não temos pressa, insistiu Rachel, seu olhar endurecendo. Na verdade, estávamos planejando sair amanhã, a uma cidade do outro lado da montanha. Ellie sabia, por seus estudos do mapa, que não havia nenhuma cidade próxima na direção que Rachel indicava. Apenas mais floresta e, eventualmente, a fronteira do parque. Rachel, disse com calma, sei que algo aconteceu. Estou aqui para ajudar, não para julgar. O rosto de Rachel transformou-se. A máscara de cordialidade caiu, revelando uma expressão fria e calculista que Ellie jamais vira na nora. Você não sabe de nada, respondeu Rachel, cada palavra carregada de desprezo. Agora entre e feche a porta. A tempestade está piorando. Ellie entrou cautelosamente na cabana, mantendo-se vigilante. O interior era simples, uma sala principal com lareira, uma pequena cozinha improvisada e o que parecia ser um quarto nos fundos. Tudo estava organizado com uma ordem que não sugeria pessoas perdidas abrigando-se temporariamente, mas sim um acampamento planejado. Ren, querida, venha aqui, chamou Ellie gentilmente. A menina, geralmente a mais extrovertida das gêmeas, aproximou-se hesitante, abraçando-a brevemente antes de afastar-se, lançando olhares nervosos para a mãe. Rachel fechou a porta, bloqueando a única saída da cabana. Então, disse ela, permanecendo próxima à entrada, como nos encontrou? Uma câmera de monitoramento de vida selvagem capturou imagens de vocês 3 dias atrás, respondeu Ellie honestamente, decidindo manter a conversa enquanto avaliava a situação. As buscas foram retomadas imediatamente. Achei que aquelas câmeras só fotografassem animais, comentou Rachel mais para si mesma. Onde está meu filho, Rachel? Perguntou Ellie diretamente, cansada de rodeios. As meninas, que haviam se sentado próximas à lareira, enrijeceram visivelmente. Rachel notou a reação e lançou-lhes um olhar de advertência antes de responder. Já disse, nos separamos durante uma tempestade. Estou tão preocupada quanto você. Ivy soluçou baixinho, incapaz de conter-se. Ellie percebeu que a menina tremia, e não era de frio. Ivy, o que aconteceu com seu pai? Perguntou Ellie suavemente. Não responda, Ivy, ordenou Rachel bruscamente. Sua avó está confusa. Papai se perdeu, lembra? Estamos esperando que ele nos encontre. Ellie observou como as gêmeas evitavam olhar para a mãe. O medo em seus rostos era evidente, e não era medo de estarem perdidas na floresta. Rachel, disse Ellie, mantendo a voz calma apesar da crescente certeza de que algo terrível havia acontecido. Seja lá o que ocorreu, preciso saber. Por favor. Por um momento, pareceu que Rachel considerava a possibilidade de continuar mentindo. Então, como se uma decisão fosse tomada,
Seu rosto assumiu uma expressão de fria determinação. Daniel está morto, disse simplesmente, sem emoção. Caiu de um desfiladeiro durante nossa caminhada. Um trágico acidente. Ellie sentiu como se tivesse levado um golpe físico, mas décadas de treinamento em situações de crise permitiram-lhe manter a compostura. Observou as reações das netas. Ivy cobriu o rosto com as mãos, chorando silenciosamente. Ren encolheu-se, como se quisesse desaparecer. Um acidente, repetiu Ellie, não como pergunta, mas como afirmação que convidava Rachel a elaborar. Rachel sustentou seu olhar sem hesitação. Sim, um terrível acidente. O caminho era íngreme. Daniel escorregou. E por que não buscaram ajuda? Perguntou Ellie, mantendo a voz controlada. Por que se esconder por 3 semanas, movendo-se para longe das áreas de busca? Um breve lampejo de irritação cruzou o rosto de Rachel. Entramos em pânico. Ficamos desorientados. Quando finalmente encontramos esta cabana, decidi que o melhor seria esperar até a primavera, quando os caminhos estivessem mais seguros. Cada palavra soava falsa aos ouvidos treinados de Ellie. A mochila de Rachel, parcialmente visível perto da porta, estava cheia de dinheiro. Notou Ellie com o canto do olho. E o corpo de Daniel? Não conseguimos alcançá-lo, respondeu Rachel rapidamente. Era um desfiladeiro profundo, com um riacho na base. Provavelmente foi levado pela corrente. Ellie assentiu lentamente, como se aceitasse a explicação. Na verdade, catalogava cada inconsistência, cada reação nervosa das meninas. Entendo. Deve ter sido traumático para todos vocês, disse aproximando-se das netas. Meninas, vocês devem estar exaustas. Por que não descansam um pouco enquanto converso com sua mãe? Elas estão bem, interrompeu Rachel bruscamente. Na verdade, estávamos prestes a dormir quando você chegou. Foi um longo dia. Vovó, sussurrou Ivy, ignorando o olhar de advertência da mãe. Você vai ficar conosco? Claro que sim, querida, respondeu Ellie, acariciando os cabelos da neta. Estou aqui agora. Tudo ficará bem. Rachel observava a interação com crescente tensão. Algo em sua postura alertou Ellie. A forma como se posicionava próxima à mochila, as mãos inquietas, o olhar calculista. Na verdade, disse Rachel subitamente, não sei se temos espaço suficiente. A cabana é pequena e as meninas precisam descansar adequadamente. Há espaço de sobra, respondeu Ellie calmamente. E com a tempestade lá fora, não há alternativa. Ninguém deveria estar na montanha com este tempo. Rachel pareceu considerar suas opções. Finalmente, com um sorriso forçado, concordou. Claro, você está certa. Pode ficar no sofá. Vou preparar algo quente para bebermos. Ellie observou enquanto Rachel movia-se para a pequena cozinha. Havia algo na forma como a nora evitava seu olhar que intensificava suas suspeitas. Aproveitando o momento, aproximou-se das gêmeas e sussurrou. Estão machucadas. Precisam de ajuda? Ambas balançaram a cabeça negativamente, mas seus olhos contavam outra história. Medo, trauma, segredos. Posso ver seu rádio? Perguntou Rachel da cozinha. Talvez possamos verificar se a tempestade vai piorar. O pedido aparentemente inocente confirmou as suspeitas de Ellie. Rachel queria o rádio não para verificar a previsão do tempo, mas para impedir qualquer comunicação com o mundo exterior. Claro, respondeu, tirando o aparelho da mochila. Em vez de entregá-lo diretamente, colocou-o sobre a mesa. Frequência de emergência é a 3. Deve funcionar mesmo com a tempestade. Rachel pegou o rádio, examinando-o brevemente, antes de colocá-lo no bolso de seu casaco. Verificarei depois. Agora, que tal aquela bebida quente? Enquanto a nora preparava algo no pequeno fogão improvisado, Ellie observava cada movimento, notando como ela mantinha-se constantemente entre a porta e as meninas, como verificava repetidamente a mochila próxima à entrada. Rachel, disse finalmente, decidindo arriscar uma abordagem direta. Sei que está planejando partir. A mochila pronta, o nervosismo, a relutância em chamar ajuda. Não estou aqui para julgar. Apenas quero garantir que as meninas fiquem seguras. Rachel virou-se lentamente, uma caneca fumegante em cada mão. Seu rosto havia perdido qualquer pretensão de cordialidade. Sempre tão observadora, não é, Ellie? Igual ao seu filho. Aproximou-se oferecendo uma das canecas. Daniel também notava tudo.
foi seu maior erro. Ellie aceitou a bebida, mas não tomou um gole. O que quer dizer? Rachel sentou-se indicando para as meninas ficarem quietas quando tentaram aproximar-se da avó. Daniel descobriu algo que não deveria ter descoberto. Documentos, conversas. Começou a fazer perguntas inconvenientes. Sobre o quê? Perguntou Ellie, mantendo a voz neutra apesar do terror crescente. Dinheiro, respondeu Rachel simplesmente. Muito dinheiro, na verdade. Um esquema de lavagem através das contas da empresa onde trabalho. Daniel era tão... correto. Pronunciou a última palavra com desprezo. Ameaçou denunciar tudo. Disse que era o certo a fazer. Rachel riu, um som vazio de humor, como se isso importasse. Então não foi um acidente, concluiu Ellie, sua pior suspeita confirmada. Foi de certa forma, respondeu Rachel tomando um gole de sua bebida. Ele acidentalmente descobriu algo que não deveria, e acidentalmente casou-se com alguém que valoriza mais a sobrevivência do que a moralidade. Ellie sentiu náusea, não pela revelação em si, mas pela frieza com que Rachel descrevia o assassinato do próprio marido. As meninas, percebeu, encolhiam-se a cada palavra, confirmando que haviam testemunhado algo terrível. As crianças viram? Perguntou Ellie, temendo a resposta. Infelizmente, confirmou Rachel sem demonstrar remorso. Não era o plano original, mas adaptei-me às circunstâncias. Crianças são surpreendentemente resilientes, sabia? Especialmente quando compreendem as consequências de contar histórias impróprias. O olhar que lançou às filhas estava carregado de ameaça. Ellie sentiu um ódio que jamais experimentara antes, mas manteve-se disciplinada. Anos como Ranger haviam lhe ensinado que emoções descontroladas eram perigosas em situações críticas. E agora? Perguntou, avaliando suas opções. A tempestade rugia lá fora, tornando impossível sair imediatamente, especialmente com as meninas. O rádio estava com Rachel, assim como, suspeitava Ellie, algum tipo de arma. Agora, respondeu Rachel, colocando sua caneca sobre a mesa. Você vai beber seu chá, que generosamente preparei com alguns comprimidos para dormir, suficientes para garantir que não interfira nos meus planos. Ellie olhou para a bebida em suas mãos, compreendendo finalmente o perigo imediato. Se eu recusar? Rachel sorriu, um sorriso frio e calculista. Lentamente retirou do bolso uma pequena pistola. Daniel também fez muitas perguntas, disse suavemente. Não cometa o mesmo erro. Ellie observou a arma, depois as netas aterrorizadas. Anos de situações de risco haviam lhe ensinado a avaliar ameaças rapidamente. Ellie Whittaker avaliou rapidamente a situação. Rachel apontava a arma em sua direção. As meninas observavam aterrorizadas e a tempestade rugia impiedosamente lá fora. A tensão na cabana era palpável. Beba, ordenou Rachel, gesticulando com a pistola para a caneca na mão de Ellie. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ellie olhou para a bebida envenenada, depois para suas netas. Precisava protegê-las a todo custo, e isso significava permanecer consciente. Com movimentos deliberadamente lentos, aproximou a caneca dos lábios, fingindo tomar um pequeno gole. Todo o conteúdo, insistiu Rachel, seus olhos frios e calculistas. As meninas não precisam ver isso, respondeu Ellie calmamente. Elas já testemunharam coisas demais. As meninas precisam aprender como o mundo realmente funciona, rebateu Rachel. Nem sempre somos salvos, nem sempre há finais felizes. Ellie percebeu o brilho metálico do rádio no bolso do casaco de Rachel, sua única conexão com o mundo exterior, sua única chance de buscar ajuda para as netas. Precisava recuperá-lo, mas antes precisava ganhar tempo. Por que não me conta o que realmente aconteceu com Daniel? Perguntou, fingindo outro pequeno gole. Se vou morrer, pelo menos mereço saber a verdade sobre meu filho. Rachel hesitou, visivelmente debatendo-se entre a cautela e a necessidade de justificar suas ações. O narcisismo venceu. Seu precioso filho, começou ela com desdém, sempre tão correto, tão moral, descobriu transferências suspeitas enquanto acessava nosso computador compartilhado. Começou a investigar por conta própria, achando-se algum tipo de herói. E o que ele descobriu? Incentivou